Bom, irmãos, rapidamente, eu vou falar com vocês o que está acontecendo com relação à, à indústria farmacêutica. Tá bem rápido, só compartilhar aqui com vocês a notícia. Ia gravar, mas já decidi fazer direto aqui ao vivo com vocês. Estava tudo certinho já, pronto para deixar gravado, publicado, mas vamos lá. Deixa eu compartilhar com os senhores a tela da notícia, das informações que eu acabei de receber. É um conglomerado de informações, é uma junção de informações, tá? Que é o seguinte, olha só, vocês veem como que é esse mundo. Esse mundo aqui não é para qualquer um não, rapaz. Esse mundo que nós vivemos aqui, irmãos, não é de brincadeira não. Esse mundo aqui não é de brincadeira não, não é. As notícias que saíram, que é esse conglomerado de informações aqui, é o seguinte: o site MSN publicou: "Por que a AstraZeneca decidiu aposentar sua vacina contra o Covid após 3 bilhões de doses?". Gazeta: AstraZeneca entenda o efeito colateral raro da vacina contra o Covid". Folha de São Paulo: entenda o que é a trombose com trombocitopenia, efeito raro, né? Eles estão apontando como raro, tá? Efeito raro da vacina da AstraZeneca. O Globo: Covid-19, AstraZeneca para de fabricar vacina contra a doença. O Globo acabou de publicar, tem 2 horas. Tem 2 horas. Isto é dinheiro. A AstraZeneca retira a vacina contra a Covid do mercado após queda na demanda, ou seja, não deu lucro, vamos retirar. Não deu lucro, retira. A Folha Vitória: a AstraZeneca retira de circulação vacina contra o Covid-19, entenda. A AstraZeneca, Terra: a AstraZeneca decide retirar vacina contra a Covid de circulação. Então, Correio Brasiliense: postagens exageram peso de declaração da AstraZeneca em processo efeito adverso de vacina já era conhecido. Já era conhecido, mas não se podia falar, não é verdade? Bom, o que nós temos aqui, olha só quantas notícias que saíram hoje, hoje, sobre a AstraZeneca. Todas essas notícias aqui, todas elas, falando da retirada, da saída da, das vacinas da AstraZeneca do mercado. Eles vão retirar as vacinas e vão também parar de fabricar. Vão parar de fabricar. Já lucraram o que tinha que lucrar. Agora vamos aqui, que eu vou ler para vocês 5 dessas matérias que eu compartilhei. 5 dessas matérias que eu compartilhei com vocês aqui. A primeira, Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo diz o seguinte: a AstraZeneca retira a vacina contra o Covid após admitir efeito raro. Efeito adverso raro. Todas as manchetes, todas as notícias estão apontando o efeito colateral da AstraZeneca como raro. Como todas elas estão apontando. É raro, mas acontece, né? E detalhe, tudo isso saiu agora, dentro das 24 horas. E estão atualizando, como é o caso do jornal o Globo, nesse exato momento. Certo? Folha de São Paulo. A gigante farmacêutica AstraZeneca, inclusive, acho que eu publiquei, fiz uma live aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu fiz uma live para vocês sobre a toda poderosa aí. Toda poderosa. A AstraZeneca, deve ter que foi mês passado que eu falei sobre isso.
Acho que foi mês passado. Deixa eu pegar ela aqui. Foi mês passado. Eu publiquei no mês passado, fiz 2 lives. Aqui, ó, 14 de abril, 2 lives no dia 14 de abril, falando sobre a Moderna. Eu fiz 2 lives para vocês. Deixa eu abrir aqui. 2 lives. Olha a indústria, veja os senhores como a indústria está trabalhando. Como a indústria, agora a Moderna, anteriormente foi a Moderna, agora a AstraZeneca. Precisa mais, né? Não precisa mais, tá tudo certo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Tá aqui, ó, foram essas 2 aqui. Assistam essas 2 lives que eu fiz. Tá aqui, ó. E eu vou ler as matérias para vocês. Eu já estava aqui pronto para gravar. Eu falei, vou fazer logo ao vivo aqui e deixar disponível para todo mundo. Tá aqui, ó. A live que eu fiz com vocês foram essas aqui, essas 2, ó. Moderna está desenvolvendo vacinas para combater os efeitos das vacinas contra o Covid. E depois, no mesmo dia, eu fiz essa live aqui, ó. Farmacêutica Moderna recebeu 750 milhões de dólares da Blackstone. Aí agora, hoje, nós somos bombardeados pela informação de que a AstraZeneca está retirando do mercado as vacinas. Agora já não precisa, já lucraram o que tinha que lucrar. Vão retirar de circulação do mercado e vão parar de fabricar. Mas vamos lá. Olha o que eles dizem. A gigante farmacêutica AstraZeneca está retirando sua vacina em todo o mundo. Em todo o mundo, segundo informação divulgada pelo jornal britânico The Telegraph nesta terça-feira. Vacina já não pode ser utilizada na União Europeia. Olha só como eles se protegem. A empresa decidiu remover voluntariamente a sua autorização de comercialização. O pedido para a retirada do imunizante, conhecido como Vaxzevria, foi feito no dia 5 de março e entrou nesta terça-feira em vigor, ontem, perdão, em vigor. Solicitações semelhantes serão feitas em outros países, inclusive aqueles que haviam aprovado anteriormente, entre eles o Reino Unido. Os Estados Unidos não chegaram a aprovar essa vacina. Então, ela nem chegou a ser comercializada, produzida e vendida e circulada por lá. O movimento ocorreu após farmacêutica admitir judicialmente efeito adverso considerado muito raro. Se é raro, acontece em quantos milhões? Então, calma lá. Se já era conhecido, você vê o contrassenso, se já era conhecido o efeito adverso, por que produziu? Por que colocaram a vida das pessoas em risco? Aí agora, depois de ter entupido todo mundo com vacina, aí decide retirar do mercado de circulação. O movimento ocorreu após a farmacêutica admitir judicialmente o efeito adverso, considerado muito raro. Calma lá. Se é muito raro, não é tão prejudicial assim e está salvando vidas, por que parou de produzir? Por que está retirando? Não faz o menor sentido. Não faz sentido. A síndrome é caracterizada pela combinação da formação de coágulos sanguíneos com baixos níveis de plaquetas no sangue. Pronto. Era o que todo mundo já falava. Era o que todo mundo falava. Agora vem a questão. Vão pedir perdão? Vão pedir desculpa ao Bolsonaro? Pelo massacre. E detalhe, eu não sou bolsonarista, não. Mas vão pedir desculpas? Vão pedir perdão pelo que fizeram? Ele não avisou isso? Ele não avisou? E não foi massacrado por isso?
Eu falo, é uma máfia. É máfia. O lobby farmacêutico é máfia. Estão retirando porque já, entre aspas, está controlado, né? Não precisa mais, já lucraram o que tinha que lucrar, obrigaram todo mundo, inclusive, eu tenho vídeos aqui mostrando que a OMS foi dada a ela poder de Estado, poder absoluto de Estado, em que ela pode obrigar a qualquer país do mundo a comprar vacina, se ela assim desejar. A OMS hoje não, já há muito tempo, ela tem poder de Estado. Pesquise sobre isso. Eu tenho live sobre isso, mas pesquisem sobre isso. Na época massacraram. Ah, é negacionista, é não sei o quê, é não sei o quê. Não é isso? Não massacraram lá o homem? Não massacraram o Bolsonaro? A Rede Globo não massacrou o Bolsonaro? Quantos canais aqui não foram punidos porque falaram sobre isso? Quantos médicos, quantos cientistas, quantos da área de saúde não foram punidos por ter falado isso? E agora, como é que fica a questão de reparar o problema? Ou não vai ter reparo? Vai ficar por isso mesmo? Próxima matéria. Da mesma Folha de São Paulo. A primeira que eu li foi: a AstraZeneca retira vacina contra a Covid após admitir efeito adverso raro. Sempre essa coisa do raro, né? Minimizando. É para não. Né? É só para dizer que colocou a matéria, sabe? Próxima matéria. Da, da Folha de São Paulo. Entenda o que é a trombose com trombocitopenia, efeito raro da vacina da AstraZeneca contra o Covid. Outra matéria. Aí agora vem para esclarecer, para justificar, para mostrar. Farmacêutica AstraZeneca parou de fabricar vacina contra o Covid. Em nota, a empresa afirmou que houve um declínio na procura do imunizante, por isso não é mais fabricado e nem distribuído. Aí aqui vai explicando, eu vou disponibilizar esse link para vocês aqui na descrição do vídeo. Aí a próxima matéria, agora do Estadão, também publicada hoje, agora, quarta-feira. Estadão, a AstraZeneca encerra produção e distribuição de vacina contra a Covid. Agora, o nome disso daqui, por que eu compartilhei com vocês essa tela aqui, ó? Deixa eu jogar de novo. Deixa eu colocar de novo a tela. Essa tela aqui, ó. Sabe qual é o nome dessa tela aqui? Jornalisticamente falando, aqui, ó, só tem isso aqui, ó. O assunto é só esse. AstraZeneca, 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 tá aqui, ó. Folha, MSN, Gazeta, Folha, O Globo, Isto é Dinheiro, Folha, Terra, Correio Brasiliense, todos eles, porque o nome disso aqui é chamado de teoria do agendamento. É a pauta. Vá lá, todo mundo fala sobre isso, joga lá, distribui lá, informa lá. Informa lá. É isso aqui que o Despertar falou. Olha aqui o comentário do Despertar. Inclusive, eu até peço desculpas a vocês que eu fiz a live aqui sem avisar, porque eu ia gravar. Eu falei, ao invés de gravar, vou jogar logo aqui. Tá aqui o comentário do Despertar. Eles já bateram a meta. É isso daqui. Não, não precisa mais. Não precisa mais. Mano, pelo amor de... Olha, esses caras têm ódio da gente. Essas pessoas não têm amor no coração, não, cara. Não tem. Aí agora, retira. Ah, não, pode retirar. Ah, não, não, não precisa mais. Não precisa porque já lucrou, né, filho? Só que agora, como eu falei com vocês, eu já falei sobre isso, Eliane. Eu acabei de mostrar aqui. Talvez você tenha chegado agora. Eu vou colocar aqui na tela.
Fazer igual da tela. Põe na tela. Eu vou colocar na tela. O que eu falei com vocês no dia 14 do mês passado. Olha aqui o que, que aconteceu, Eliane. Tá aqui, ó. Assistam essas duas lives aqui que eu fiz para vocês. Essa aqui, ó, tem 3 semanas. A primeira, Moderna está desenvolvendo vacinas para combater efeitos das vacinas contra o Covid. Aí a AstraZeneca. Ah, não, não. A gente vai sair do mercado. Mas tem efeito colateral, não tem? Aí entra a Moderna. Aí no mesmo dia eu fiz outra live. Moderna recebeu 750 milhões de dólares da empresa Blackstone. Assista essas duas lives aqui que vocês vão entender. Assista essas duas lives. Que elas vão se encaixar perfeitamente com o que a gente está falando aqui. Porque essa agora, aí vem a AstraZeneca, não precisa mais, né? Ah, não, nós entendemos que possui efeito colateral, vamos tirar. Mas na época que o Bolsonaro falou, toma cuidado com isso, não obriga, quem quiser toma. Não, ficou em posição. Não, ele é negacionista. Não, ele é genocida. Cadê o genocida agora? Como simplesmente você pega, sabia que tinha o efeito colateral e retira agora porque tem efeito colateral? E por que obrigou então? Repito, quantos canais foram banidos na época? Se você está me assistindo aqui, é porque acabou essa palhaçada de banir canal. Acabou, agora você pode falar tranquilamente. Já empurrou goela abaixo a vacina. Agora pode falar, não adianta mais, né? Porque antigamente, né, tava um cagaço só no YouTube. Não, não pode falar, não pode falar, não pode isso, não pode aquilo. Tem que usar o nome, picadinha, isso, aquilo, não sei o quê, não pode. Agora pode falar à vontade. Agora ninguém é mais censurado, ninguém é mais negacionista, ninguém é mais genocida. Agora pode falar tranquilamente. Já entupiram todo mundo dessa droga. Então nós temos aqui a primeira matéria. Folha de São Paulo. A AstraZeneca retira a vacina contra a Covid após admitir efeito adverso raro. Segunda matéria. Folha de São Paulo. Entenda o que é a trombose como trombocitopenia, né, e o efeito da vacina. Outra matéria. Estadão. A AstraZeneca encerra a produção e distribuição de vacina contra a Covid. Então tá todo mundo falando agora. E ficou por isso. E inclusive aqui acho que é no Rio de Janeiro, quem era o responsável pela fabricação da AstraZeneca era a Fiocruz. Eles não sabiam do efeito colateral dessa imundície? Sabia. Sabia. Mas não é para salvar vidas. Olha, salvar vidas e tal, salvar vidas. Nós vamos sair melhor dessa, cheio de efeito colateral. Não, nós vamos sair melhor dessa, nós vamos sair melhor, vai sair melhor sim. Retira aí do mercado aí, porque para não dar problema. E quem é que vai se responsabilizar? Quem é? Olha, Bolsonaro é genocida, mais isso, mais aquilo. E aí? Eu perdi familiares para essa imundície. Eu perdi. Aí a questão, cabe processo agora? Para quem tomou essa imundície e teve efeito colateral? Aí tava lá vários médicos, cara, vários. Gente, dá trombose, gente, dá problema. Olha, isso aqui, olha, efeito colateral. Não, é negacionista, é genocida, não pode. Tira o CRM dele. Não era assim que estavam fazendo? Vários debates. Caça o CRM dele, caça o CRM, não sei o que lá. Tá aí o resultado. Tá aí. A Moderna fabricando malandramente, porque isso é um lobby, a Moderna fabricando o antídoto
para a desgraça que os outros deixaram. A Moderna fabricando o antídoto para o efeito colateral dos outros. É um lobby. É um lobby. Próxima matéria. Também da Folha. Perdão, Estadão. A AstraZeneca encerra a produção e distribuição de vacina contra o Covid-19. Todos eles falando isso agora. Todas as matérias de hoje. Todas de hoje. Dia 8 aqui. 8 de maio. Suspender a produção, vai retirar do mercado. Todas elas falando a mesma coisa. A farmacêutica AstraZeneca anunciou a retirada do mercado de sua vacina contra o Covid-19, uma das primeiras a serem desenvolvidas e oferecidas durante a pandemia. Em comunicado, a farmacêutica justificou a decisão apontando para o surgimento de diversas outras vacinas atualizadas para enfrentar as diferentes variantes do vírus, o que teria colaborado para o excesso de imunizante disponível no mercado. Ah, desculpa. Desculpa. Isso, de acordo com a empresa, acabou resultando em uma redução significativa na procura por seu imunizante que deixou de ser fabricado. Próxima matéria. BBC Brasil. Por que a AstraZeneca decidiu aposentar sua vacina contra o Covid após 3 bilhões de doses? Também de hoje. Público tudo hoje. A teoria do agendamento. Após mais de 3 bilhões de doses distribuídas, a vacina da AstraZeneca da Universidade de Oxford contra o Covid está sendo retirada do mercado. A companhia farmacêutica AstraZeneca disse que estava incrivelmente orgulhosa da vacina, mas havia tomado uma decisão comercial. Segundo a empresa, o surgimento de novas vacinas. Só um minuto. Segundo a empresa, o surgimento de novas variantes do Covid fez com que a demanda se voltasse para as vacinas mais recentes e atualizadas. Estima-se que sua vacina tenha salvado milhões de vidas durante a pandemia, mas ela também causou coágulos sanguíneos raros. A palavra raro vai estar em todas as matérias, tá? Todas as matérias. E algumas vezes fatais. Olha isso. Tu ia ouvir isso alguma vez na tua vida? Não. Tu ia ouvir isso? Não. Não, tá, agora tá aqui. Qual é a coisa? BBC. Tá aqui a BBC falando. Estima-se que sua vacina tenha salvado milhões de vidas durante a pandemia, mas ela também causou coágulos sanguíneos raros e algumas vezes fatais. Mas ninguém falava disso lá? Olha, agora tá, né? Pronto, tá aí. Próxima matéria. O Globo. Aí vem o Globo, né? A AstraZeneca deixa de fabricar vacina contra a doença. Em nota, a farmacêutica afirmou que as múltiplas vacinas desenvolvidas contra as variantes resultou em uma diminuição da procura. Ou seja, todas as matérias aqui falam a mesma coisa. O nome disso é teoria do agendamento. Quando todas as matérias, eu li para você aqui, o Globo, BBC, Estadão, Folha e Folha. Todas elas falando absolutamente a mesma coisa do mesmo assunto. O nome disso é teoria do agendamento. Só um segundo. Teoria do agendamento. Então tá aí. E aí, vão falar o que é do Bolsonaro agora? O que que vão falar do Bolsonaro? O quê? Qual é a crítica que vão fazer pro Bolsonaro agora? Quando arrebentaram com o cara, que ele falou sobre isso?
Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, vem, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O nome disso é covardia. O nome disso é covardia. A gente está vivendo um estado totalitário, controlador. Aí, detalhe, o teu filho só entrava na creche se tomasse essa porcaria. Você só trabalhava se tivesse comprovante, tivesse a carteira, não era isso? Não era isso? Não era isso? Jefferson, Max, você tomou alguma? Sim, fiz live sobre isso, mas tive que retirar a live. Ela ficou apenas exclusiva para alguns poucos irmãos, por conta do efeito colateral que eu tive. Hoje eu não comento mais sobre isso, não. Quem assistiu, assistiu, quem viu, viu, quem sabe, sabe. Hoje eu não falo mais sobre isso. E, inclusive, vou respondendo ao Jefferson aqui, inclusive, eu mandei e-mail para o Bolsonaro sobre os efeitos colaterais que eu tive. Eu tive. Eu mandei e-mail. Porque tem alguns colegas aqui que vira e mexe são candidato. Eles têm contato de e-mail, esse tipo de coisa. Eu mandei mensagem lá. Agora, claro, o cara tá 1 milhão de coisa na cabeça, não ia pegar o meu e-mail. Mas eu tentei contato. Eu tentei contato. Só, deixa eu colocar aqui, para vocês saberem, quem estiver reassistindo, assistindo, para saber o que aconteceu. Qual é a resposta? Max, você acreditou no sistema? Não. Não. Eu expliquei na época do porquê que eu tomei. Eu expliquei. Fiz live, foram o quê? Umas 2 horas, eu não sei. Eu não sei. Não sei quanto tempo de live. Mas eu fiz lá na época no meu Face. Acho que foi nem aqui pro YouTube, não, foi no Face. Expliquei. Inclusive mandei. Expliquei isso para alguns YouTubers aqui. Desculpa o termo, a maioria cagou. Cagou para quando eu pedi ajuda. Essa que é a realidade. Porque eu fui pedir ajuda, cagaram para mim. Cagaram. E vocês conhecem, é famoso, tá? Vocês conhecem. Falei, vamos orar, irmão. É assim, sabe por quê? Porque estava naquela onda de que quem tomou perdia a salvação. Estava naquela onda lá. Estava naquela onda. Vocês lembram dessa ondinha aí? Quem tomou vai para o inferno, perdeu a salvação. Eu fiz consciente. Eu fiz consciente. Eu fiz porque eu queria pagar com a minha vida para saber sobre aquela imundícia lá. Aí eu peguei. Mano, foram meses. Guardei a data, lote, o dia, tudo anotado. Tudo anotado. E eu tive amigos, como tenho amigos. Aí eu vi quem eram os meus amigos verdadeiros. Por isso que eu falo para vocês aqui de YouTube. Mas a minoria aí é. A minoria é amigo aqui, tá? A minoria. Porque quando eu fui pedir ajuda, cagaram para mim. Cagaram. Cagaram. Aí eu fui lá. Falei, irmão, gravei vídeo do que estava acontecendo comigo e mandei. Vamos orar. Não quero oração não, irmão. Vamos tomar providência, vamos aproveitar esse momento disso daqui. Porque eu fui como cobaia. Eu falei com a minha família, falei, não, eu vou, porque eu quero saber esse troço daí, para mostrar qual que é. Aí expliquei tintim por tintim o que estava acontecendo. Alguns amigos me ajudaram, me orientaram para poder minimizar os efeitos. Não teve nada assim de saúde, tal, de virar jacaré, não teve nada disso não, tá? Antes que vocês pensem. Não teve nada disso. Tem a ver, ainda estou respondendo aqui ao Jefferson, tem a ver com o 5G. Quem não acreditava, por isso que eu falei,
A Débora Barbosa foi uma perda. A saída dela foi uma perda e uma burrice dela, uma infantilidade dela, de não suportar a pressão da internet e saiu, porque o trabalho dela era bom. O trabalho dela era bom. Mas saiu, problema dela também. Tem nada a ver. Mas é uma perda. Ela, Afonso, é tudo perda. Mas também, enfim. Aí eu anotei a data. Eu não vou entrar em detalhes, não. Estou chegando perto, mas eu não vou ficar dando detalhe aqui, não, para não falar mais sobre isso. É porque a maioria aqui, eu devia ter o quê? Sei lá. Não sei nem se eu fazia live aqui ainda na época. Eu acho que eu nem tinha. Nem era liberado para fazer live. Nem era liberado. Aí eu marquei. Tem uma amiga minha, da minha esposa, que sabe todos os detalhes do que aconteceu. Todos os detalhes. Todos. Acompanhou de perto. Quando ativou o 5G no Brasil, foi que começou. No Brasil, não, perdão. No Rio de Janeiro. Aí, se quem quiser pegar a data, pega. Eu não vou ficar dando tudo mastigado hoje, não. Quando aconteceu isso, quando ativou o 5G no Rio de Janeiro, porque tem várias antenas aqui perto de casa, e uma que fica bem aqui, me dando tchau todo dia. Fica ali, oi, tá aqui, 5G e tal. Aí, quando ligou o 5G, mano, eu falo assim: tem coincidência? Tem. E tem muita coincidência. Quando ligou o 5G no Rio de Janeiro, foi quando eu comecei a ter alguns efeitos, que eu não vou explicar aqui quais são. Quando ligou, quando ativou, eu peguei a data. Eu peguei a data. Quando ativou, que eu estava acompanhando, olha, ativou o 5G em São Paulo, ativou o 5G não sei aonde. Aí começou aquela coisa de ativar o 5G nas capitais. Ah, ativou não sei aonde. E eu fiquei aguardando o Rio. Os caras já tinham preparado as torres, as antenas. Falei, beleza. Vamos ver se é real ou não é. Quando ligou, mano, questão de dias. Aí eu comecei a ter um monte de reação. Falei, não é possível, cara. Falei, não é possível. Pra vocês terem uma noção, até um amigo, ele orientou, eu até fiz, gaiola de Faraday, não é isso? Para poder ver se não era. Eu testei um monte de coisa para ver se não era coisa da minha cabeça e não era coincidência. Muita teoria da conspiração tem muita mentira, teve. Mas muito do que foi espalhado, que falaram que era mentira de WhatsApp, mentira de Telegram, era real. E eu mandei e-mail pro presidente na época. Infelizmente não pegou. Infelizmente. Aí, um exemplo. E eu falo para vocês que eu sou kamikaze. Eu sou cobaia, mano. Eu falo para vocês, eu vou ficar na cidade, não vou sair daqui, não. Eu sou assim. Vocês estão vendo, eu sou isso aí mesmo. Eu sou isso aí mesmo. Tiver aqui na porta de igreja para falar de pastor, ladrão, corrupto, eu vou fazer minha parte. Eu sou isso aqui que você tá vendo. Aí chegou o ponto, mano, minha sogra acompanhou, todo mundo ficou doido, mano. Todo mundo. Sabe o que acontecia? Deixa eu pegar aqui para vocês. Isso aqui é meu velhinho de guerra. Isso aqui eu não vou me desfazer dele por nada. Esse daqui, ó, é a prova viva. Esse daqui é a prova viva. Esse daqui é a prova viva. Esse celular aqui, ó. Prova viva do que aconteceu comigo. Esse aqui é um iPhone basicão. É o SE 2023. É o último desses SE. Aí tem um amigo que ele trabalha, me vendeu um preço ridículo. Falei, irmão, tô com um aparelho zero aqui e tal. Te interessa? Falei, me interessa, porque é o meu perfil, esse tipo de aparelho. Falei, tá bom. Falei, tá bom.
Peguei. Zero, 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 zero. Zero aparelho. Quando dá que ativa o 5G, dá uma semana, alguns dias ali mais ou menos. Não sei se a irmã tá me assistindo para falar que é verdade. Dá uma semana. Porque vocês sabem que a bateria de iPhone vai degradando com o tempo, né? Que é o. É o. Esqueci o nome agora. É obsolescência programada, né? Aí o que aconteceu? O aparelho, eu estava usando 5G, que ele já é 5G, vocês sabem disso? Quem conhece tecnologia sabe? O aparelho começou a desligar na minha mão. Do nada. Vocês acreditam? Não vou, eu estou falando por alto, não estou dando detalhe, não, tá? Não vou dar detalhe mais, não. Não vou falar mais sobre isso, não. Só por alto, para quem não sabe. E o aparelho começou a desligar sozinho na minha mão. Eu falei, ué, eu saí de casa com a bateria em 100%, não sei por que esse troço está descarregando. E apagou. E não ligava. E não ligava. Falei, não é possível, cara. Aí pegava, dava ali uns 15 minutos, 20 minutos, o aparelho desligado. Aí ia lá, ligava, o aparelho ligava. Eu falei, deve ser algum problema. Esse cara me vendeu o aparelho com problema, não é possível. Aí, beleza, passou alguns dias, daqui a pouco o aparelho desligava de novo. Eu falei, não é possível. E o troço começou a desligar sozinho. Eu falei, não, mano, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Até o dia que esse aparelho não ligou mais. Aí eu levei pro colega. Aí eu peguei e liguei pro colega. Falei assim, irmão, cara, esse telefone aqui tá zoado. Mas acho que tu me passou ele com problema. Ele não tem como, cara, tá zero. Eu falei, não está ligando mais. Ele falou, tá vendo aqui, ó, o botão home não aperta. Quem tem o SE, ou iPhone 8, 7, 6, vocês sabem disso, que tem ainda o botão home. Eu sou velho, eu ainda uso essas coisas. Aí eu peguei, levei para ele lá no centro do Rio. Falei, irmão, eu saí de casa, o aparelho tá zero. Tá 100% carregado. Não tem como ele descarregar. Eu falei, ou a placa queimou, ou deu algum problema. Ele falou, cara, eu vou olhar aqui o teu aparelho. Eu falei, tá bom. Pegou, abriu o aparelho. Ele é técnico, abriu o aparelho. Aí ele, cara, tu deixou cair? Tem algum? Eu falei, tem alguma marca aí na parede? Não tem marca nenhuma, não tem nada. Não tem arranhão, não tem nada. Eu cuido muito bem das minhas coisas. Eu uso com capinha e tal. Aí não, caiu, não caiu. Ó, deixa eu olhar a placa. Não, a placa tá funcionando. Fez todos os testes. Placa funcionando, tela funcionando, tudo certinho. Aí ele falou, cara, deixa eu olhar a bateria. Aí ele pegou aqueles, eu não sei o nome desses aparelhos eletrônicos para você fazer a medição. Aí ele pegou e falou, cara, tua bateria tá com 100%, tá cheia. Tá cheia. Aí ele falou, calma aí, cara, deixa eu dar uma carga aqui e ver o que é que tá acontecendo. Aí ele pegou, retirou a bateria, colocou e tal. Falou, cara, não tem nada aqui. Não tem nada. Pegou, fechou, deu uma carguinha lá, foi só ele espetar no carregador, o troço ligou. Aí ele, mano, tu perdeu tempo vindo aqui, tá normal. Tá normal. Oi, Cris, eu te mandei um Telegram, viu, querida? Muito obrigado, hein? Show de bola. Obrigadão, irmã. Aí ele pegou, ligou o aparelho, ele falou, cara, tá funcionando. Aí eu fiquei mais encucado ainda. Eu falei, mano, isso não é possível, cara. Não é possível. Aí eu falei, bom, já que ele mexeu, abriu, também já perdeu garantia e tal, ok. Voltei para casa, passou alguns dias, de novo, o telefone desligar. Eu falei, mano, não é possível. Aí eu comecei com a cabeça de teoria da conspiração. Aí eu falei assim, deixa eu mudar essa imundícia aqui pro 4G.
eu vou desativar o 5G e vou colocar no 4G. Deve ser o Vitzoca, só pode ser, deve ser um X-Men. Aí eu peguei e coloquei no 5G, no 4G. Parei de usar o 5G. O aparelho fritava na minha mão no 5G, fritava mesmo. Fritava. Aí o aparelho nunca mais desligou e não teve mais superaquecimento. Falei, cara, não é possível. Eu falei, bom, já que do 4G não aconteceu mais isso, deixa eu voltar para o 5G para testar essa imundice. Aí eu voltei para o 5G. O aparelho começou a desligar. Eu falei, mano, não é possível. Não é possível. Eu falei, o aparelho não é. O aparelho não é. Porque o da minha esposa não desligava, o da minha sogra não desligava, o dos meus irmãos não desligava. Eu falei, só o meu. Eu falei, deixa eu trocar de aparelho. Tudo que era aparelho na minha mão desligava. Eu falei, não é possível. Testei Xiaomi, testei Samsung, só não testei Motorola. Mas testei todos esses, iPhone, Xiaomi, acho que até Realme eu testei, e o Samsung. Todos desligavam. E estava com a carga cheia e desligava. No 5G desligava, no 4G ficava normal. Eu falei, não é possível, mano. Não é possível. Então esse foi um resultado, e eu não entrei em detalhes não, tá? E esse foi um resultado que aconteceu comigo. Com essa imundície. E tinha uma irmã desesperada me acompanhando. Marcos, toma isso, toma aquilo, tomei tudo que foi lugar. Aí até que, seguindo todos os procedimentos que os verdadeiros amigos meus, que são poucos e são bons, inclusive tem uma irmã, cara, que me acompanha há muitos anos. Há muitos anos. Desde quando eu fui para Belém fazer, que eu achei que tivesse caso na família de aneurisma, eu fui para Belém fazer tratamento. Tomei lá, fiz um monte de tratamento em Belém. Na época eu ainda estava com o meu canal no YouTube. Fui para lá, fiz tratamento, não rolou nada, graças a Deus. Zero estresse. Zero estresse. E eu seguindo tudo que vocês possam imaginar de orientação, eu segui. Até que a coisa deu uma minimizada. A coisa minimizou. Se tá limpo, se eu estou limpo, eu não posso afirmar com certeza. Mas que eu não tenho mais o efeito disso, o bichinho aqui, que ele parou, não desliga mais, nunca mais desligou. Boto no 5G, tranquilo, tal. Não descarrega mais. Tem gente que não acredita, não acreditava, achava que era coisa de negacionista, não sei o que. Eu falei assim, eu vou virar cobaia para ver essa merda se vai dar. E deu. E deu. Recomenda? Não, eu nunca recomendei ninguém que tomasse essa imundice. Mas eu fui lá. E também fui para ver o quanto que eu seria tratado com descaso e preconceito pelos próprios irmãos. Pelos próprios irmãos. E na época eu me ofereci para um grupo, respondendo aqui o Ângelo, me ofereci para um grupo de pessoas e falei, cara, pode retirar sangue, pode arrancar sangue, pode fazer o que quiser, mas bora descobrir esse troço. Não, isso aí, Luiz, não deu problema nenhum, não. Essa parada de Bluetooth, moeda, presa no corpo, não sei o que, isso para mim não rolou, não. Eu fiz tudo que vocês possam imaginar, não rolou. Comigo foi só no 5G. E detalhe, esse telefone nunca tinha desligado na minha mão. Ele só desligou porque eu marquei a data do início de ativação do 5G no Rio de Janeiro. Foi alguma coisa de agosto, outubro de 2022. Acho que foi isso. Eu acho que foi isso. 2021? Sei lá, nem lembro mais. Nem lembro mais. Foi batata. Quando ligaram, ativaram as antenas 5G no Rio de Janeiro, eu comecei a ter o efeito disso. Aí eu comecei a caçar pessoas para que tivessem
acontecido isso, só que eu ainda não estava no YouTube, e pedi ajuda, as pessoas nem aí. Eu era visto como alguém que tinha perdido a salvação, porque tomei a vacina. É assim. O preconceito dos que se dizem de Deus, cara, é impressionante. É impressionante. Olha, Deus que me perdoe, peçam ajuda para o diabo, mas não esperem ajuda de cristãos. Cara, pedir ajuda de cristão, de crente, é uma coisa complicada. São raríssimos os crentes que te ajudam, mano. São raríssimos. Aí, seguindo todas as orientações de uma amiga daqui do Rio de Janeiro, que ela é muito entendida por isso, inclusive ela até saiu do YouTube, hoje está mais voltada para a família, para o marido e tal. Segui todas as orientações dela, tintim por tintim. Tudo que ela falou, eu fiz. Aí foi minimizando. Minimizou. Resumindo, o que acontecia, sem entrar em detalhes, mas resumindo, o meu corpo, ele estava todo elétrico. Era essa a realidade. E eu falei isso com um colega, nem é do Brasil ele, eu falei com ele. Eu falei: "Irmão, o meu corpo está todo elétrico. Por isso que ele libera descarga de energia e desliga o telefone. E toma chá disso, chá daquilo, toma isso, vai pra praia, anda descalço para descarregar, não sei o que e tal, e faz isso, faz isso, faz isso, faz isso". Cara, eu tive excelentes amigos. Eu tive excelentes amigos e tenho excelentes amigos. Mas eu vou falar para vocês, mano, nunca confie em todo mundo. Porque quem eu achei que pudesse me ajudar foi que virou as costas. E quem menos eu imaginaria que pudesse me socorrer foi os que estavam do meu lado. Tu pega tem uns maluquinhos de internet, tu fala: "Isso aí não vai me ajudar não, mas eu vou procurar". O cara vai lá, te abraça, mano. "Não, vem cá, irmão, vamos ver essa parada aqui". Aí quem tu acha que vai te ajudar é quem vira as costas para você. E fica pagando aí, de gostosão, disso, daquilo, de Jesus. Jesus não, outra coisa. Isso, aquilo, não sei o que e tal, que não sei o que, paga de gostosão, de chefe de família e tal. Hoje, não tem mágoa não, tá? Entendam isso, não tô respondendo o Jefferson aqui. Tem mágoa não, tenho mágoa nenhuma. Nenhuma. Não guardo mágoa. Eu apenas vi quem eram os meus amigos e quem não era. Eu apenas vi quem era meu irmão e quem não era. E eu já contei isso daqui, que quando eu voltei para o YouTube, eu procurei as pessoas que eu achava que fossem meus amigos de verdade. Cagaram para mim. Quando eu voltei, a maioria aí, não sei se via como concorrência, o que que era, a maioria aí, ó, tava nem aí. Por isso que eu sou grato, inclusive, se está me assistindo, que é a irmã Natália. A irmã Natália abraçou meu canal, viu as dificuldades do meu canal no ano passado. Ela entrou aqui como dona do canal, administradora, sei lá o que que era. A Natália tinha acesso a tudo do meu canal. Falei: "Natália, tá na tua mão, mete, faz o que você quiser". Ela: "Não, Max, faz isso, não sei o que e tal, 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 tal". Abraçou o meu trabalho como nunca, porque eu já tinha desistido. O início é ruim. O início é ruim. O início para todo YouTube é horroroso. Mas ela veio, acreditou, comprou a ideia, me incentivou, vários amigos me incentivaram, como a missionária Michele Peixoto, que me incentivou demais na minha volta, no meu retorno. Vivi, cara, vários. Por isso que eu sou grato ao Samuel Benini, ao Gustavo, Maurício Zimmermann, vários. Cara, eu vou assim morrer eternamente grato a vários, que são esses mais novos, que eu conheci agora há pouco.
Mas tem uma turma, eu só não exponho por questão ética e porque eu não tô afim de entrar nessa briga. Só não exponho. Mas que vocês conhecem, vocês conhecem. Eu fui lá me humilhar pedindo socorro. Eu gravei um vídeo. Tava só de sunga para mostrar o efeito do troço. Me humilhando no vídeo. Falei, cara, me ajuda, tal, manda isso aí para não sei quem, tal. Passou aí 2 anos e ficou por isso mesmo. Tivesse morrido, agora tá no inferno porque tomou vacina. Perdeu a salvação. Era isso que vão falar. É isso que vão falar. Isso que falariam. Então, todas as vezes que eu venho para cá, eu sei o que estou falando. Eu sei para quem direciono. Quando eu faço crítica, eu sei quem estou fazendo crítica. Quando eu elogio, eu sei quem estou elogiando. Sei. Sei. Aí o vídeo ficou no ar, o que, 1 mês, mais ou menos. Aí depois eu decidi retirar ele. Talvez um outro irmão tenha esse vídeo, mas está retirado. Está retirado. Que eu conto todos os detalhes de tudo, mano. Eu nunca vi uma coisa tão horrorosa na minha vida. O telefone desligar na tua mão, fritar na tua mão de tão quente que fica. Coisa de doido. Coisa de doido. Mas assim, Max, você faria de novo? Faria. Faria. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Falar assim, ó, não façam isso. Não façam isso. Tanto é que eu fui. Acho que fui o primeiro da minha família. Falei, não, deixa que eu vou. Não vai ninguém atrás, não. Deixa que eu vou. Então é isso, mano. Porque eu queria saber com os meus próprios olhos essa parada. E vocês veem, ainda assim, eu não sou para Bolsonaro. Acreditei em tudo que o Bolsonaro falava. Mas eu não sou para Bolsonaro. Não sou. Agora, quantos isso aconteceu por conta do 5G, eu não faço a menor ideia, porque foi assunto que eu deixei passar, deixei para lá, procurei depois não tocar mais nisso. Porque aí a plataforma, aí já vim para o YouTube, a plataforma estava chata ainda com esse negócio. Aí deixei para lá. Mas, repito, graças a alguns irmãos que me orientaram muito, cara. Vocês não têm noção de quantos irmãos, poucos, mas quantos irmãos que me acompanharam ali. Max, como é que tá, Max? Como é que tá, Max? Sei o quê, Max, sei o quê. Max, o celular tá desligando ainda, não sei o quê. Faz a gaiola de Faraday, faz isso, vambora. Toma esse chá, toma isso, toma não sei o quê, faz não sei o que lá. Mano, e detalhe, Max, o que que deu certo? Não sei. De tanta coisa que eu fiz. Tanta coisa. Sei que aí o efeito, ele foi diminuindo. E hoje já não tem mais isso. Hoje já não tem mais isso. Já tem o quê? 1 ano? 1 ano, 8 meses, talvez, sei lá. Um ano que eu não tenho mais nada. Aí entra, porque eu não tenho como medir isso, que é o que eu falo, às vezes me faltam alguns amigos próximos pra gente. Cara, se eu tivesse alguns amigos perturbados como eu, a gente já teria feito coisas sensacionais. Por exemplo, como medir onda de 5G, por exemplo. Como que se mede o 5G? As ondas, as frequências. Tá intensa, não tá, tá isso, tá aquilo, não sei o que lá. Perto de torre, como é que funciona? Distante da torre, qual o efeito? Sabe? Então tem uma série de situações. Sério. Gostaria muito de fazer, cara, muitos testes, mas não consegui. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Por isso que eu ia até gravar isso daqui. O vídeo que você está me assistindo, eu ia até gravar. Foi assim, cara, eu falo isso com o Moisés o tempo todo. Eu falo, Moisés, eu prefiro fazer live,
Porque eu pego e o tempo que eu ia gastar editando já tá gravado, já tá em live. Não vou perder tempo gravando mais não. Então é isso. Então, para quem viu aí no início, pegou depoimento. Pegou esse pedaço. Hoje eu devo ter esse vídeo aqui hoje, só que ele tá ocultado. Eu não deixo ele mais hoje disponível. Hoje eu não deixo mais. Ah, mano, vou falar para vocês. Bizarro. 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 Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso. Para quem não era cético, para quem não acreditava em nada, para quem metia o pau no Bolsonaro, reclamava, não sei o quê, mano, a parada é real. A parada é real. Podem falar o que for do Bolsonaro. Não tô aqui para defender Bolsonaro, não. Mas podem falar o que for. O cara falou a verdade. O cara falou a verdade. Nunca fui para frente de quartel, nunca fiquei pedindo voto. Mas, mano, o cara meteu as caras e tentou lutar contra essa indústria maldita que é o lobby farmacêutico. Vamos lá, deixa eu pegar aqui os comentários de vocês. Então, as matérias são essas aí que saiu. A AstraZeneca vai retirar tudo do mercado. Tudo do mercado. Caramba, meu Deus do céu, quantos comentários. Deixa eu pegar aqui. Max, como foi aqueles youtubezinhos que cresceram e ficaram terrorizando o povo, eles todos fugindo do assunto? É, mas agora tá mais. O Vitsoca, agora tá mais tranquilo, né? Agora tá mais tranquilo. Eu até achei que o YouTube não fosse nem deixar subir esse vídeo. Até agora não me notificou de nada. Mas, Max, mesmo depois disso, vamos falar que os efeitos são do Covid, vai ser nenhuma causa da doença e tem os efeitos colaterais. Ah, sim, você tem as justificativas, né, o Augusto? Aí você tem que justificar. Não é a vacina, é o vírus. Claro, claro. E também não me perguntem qual foi a que eu tomei, não, tá? Para não dar problema. Mas eu expliquei isso tudo. Ah, não confio na Big Pharma. Não, nem se deve confiar, não. Não se deve confiar. Eu já fiz aqui live para vocês, live tá complicadíssima. Complicadíssima sobre a Bayer. Eu fiz uma live para vocês, não sei se eu já ocultei essa live, se ela tá. Eu fiz uma live sobre a Bayer. Qual é o slogan da Bayer? Se a Bayer é bom. Quem fabricava os gases tóxicos para botar nas câmaras lá na Alemanha foi a Bayer. Os gases que mataram aquelas pessoas foi a Bayer que fabricou. Foi a Bayer. Só pesquisar sobre isso. Ah, se a Bayer é bom, então joga essa propaganda lá para o povo lá. Deixa eu contar, cara. Max, a partir do dia 1º de maio, os hospitais não serão mais obrigados a relatar dados do Covid. Por que será? Não sabia disso, não. Vou deixar o teu comentário aqui, para quando eu reassistir eu pegar. Não sabia disso, não. Interessante, hein? Isso diz muita coisa, ô Vitsoca. Muita coisa. Muita coisa. CNN cita bem sucedida. Bem sucedida. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Eu vou falar uma coisa para vocês. Despertar comentou aqui. O Vinícius. O Lung, que situação, cara. Mas hoje tá tranquilo. Hoje eu não tenho mais nenhum tipo de efeito. Mas assim, na época, eu precisava disso. Na época eu precisava passar por isso para poder relatar. Eu precisava relatar isso. Entendeu?
Precisava. E querem fugir de processos que estão a ser feitos. Provavelmente, o Isabel, se estão retirando, estão parando de fabricar, provavelmente. Porque agora o que a gente vai ver nos próximos anos é o efeito rebote disso tudo, né? É o efeito colateral. Ele é a longo prazo, ele nem sempre é imediato, entendeu? O Luiz, quanto tempo você ficou passando por isso? Na verdade, não passei mal, gente. Não houve passar mal, tá? O que houve foi uma reação meio que elétrica do corpo, conjunto com o 5G. Por quê? Porque eu já havia tomado e estava 4G, não tinha nada, estava tudo em paz. Até o 4G estava tranquilo. Eu já tinha ali alguns meses que tinha tomado, tal, tranquilo. O negócio começou quando ligou as antenas 5G. É isso que eu falo, que foi coincidência demais. Eles ligam o 5G no Rio de Janeiro, aí começam os problemas. Entendeu? O problema foi a exposição ao 5G. Porque até então, quando não havia ligado, só estavam no 4G no Rio de Janeiro, no Brasil, estava super de boa. E inclusive na época eu tinha viajado para Belém, super de boa o 4G. Não tive problema nenhum, em lugar nenhum. Porque na época também não tinha 4G em Belém, foi ser liberado depois, mas a coisa começou, ô Luiz, quando ativou o 5G. Quando ativou o 5G. A questão toda foi o 5G. Márcia, Eliane, Despertar, muito obrigado. Lum. Max, você acredita que as pessoas que propagaram o discurso da vacina tomaram a vacina? Principalmente esses ateus de esquerda, tipo biólogo? Acredito que tomaram sim. Acredito. Acredito que tenham tomado sim. Porque era uma incógnita, né, o Lum? Era uma incógnita. Por mais que se falasse, olha, foi feita às pressas e tal, não usa. Mas vou te falar, o pessoal ficou num cagaço muito grande. Essa que é a realidade, Lum. O pessoal ficou num cagaço. O meu problema não foi cagaço. A minha questão é que eu quis. Eu quis. Essa é a diferença. Eu não tive medo. Eu quis. Eu filo porque aquilo. Entendeu? Filo porque aquilo. Eu não fiz por medo. Eu fiz porque quis. Então eu tenho consciência disso. Agora, provavelmente com as atualizações do 5G, isso acredito também que devam ter diminuído a frequência de 5G e tal, de acordo com os testes. Tanto que houve uma piora muito grande na velocidade do 5G. Quando iniciou o 5G, aqui no Rio de Janeiro, eu fiz testes. A gente conseguia navegar num 5G tranquilamente. Ali eu conseguia na rua bater entre 100 a 300 mega no 5G, com o mesmo aparelho que eu tenho até hoje. E hoje, inclusive eu até faço um teste para vocês depois, hoje não está chegando nem a 50. Caiu muito. Então, provavelmente, eles diminuíram a frequência do 5G. Tá? Até por questão de propaganda e tal, teste de velocidade. Hoje a velocidade não é igual à do início, quando liberaram. Hoje caiu. Então, tranquilamente, eu fazia muitas lives pelo 5G. Dava tranquilo. Tá? 300 mega, tranquilo. 100 de upload, no caso era a TIM que eu utilizava, 100 de upload tranquilo, super de boa. Hoje, deixa eu até fazer um teste aqui, vou mostrar para vocês. Hoje tá horroroso. Deixa eu fazer aqui pelo RJNet. Vamos ver como é que tá agora. Deixa eu ver.
Quanto faz aqui? Iniciou. Deixa eu pegar os comentários. Max, seus poderes de mutantes estão aparecendo. Irmão, quantas doses? 3. 3. Você conseguiu documentar esses testes de alguma forma, Max? Então, o Ângelo, foi isso que eu precisei fazer na época. Que eu precisava de ajuda, de orientação médica para poder fazer a documentação. Exame de sangue, exame neuro e outras coisas mais. E foi esse o objetivo de eu ter mandado e-mail para o Bolsonaro na época. Que era justamente para que ele me conseguisse alguns alguns médicos que eu pudesse fazer isso de forma gratuita. Eu não ia pagar para fazer isso. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Entendeu? E isso, óbvio que esses exames deveriam ser feitos de forma sigilosa e não de forma pública, né? Aqui, ó. A internet até continua boa. Tá aqui, ó. Agora eu consegui o download 417 MB, o upload 24. O upload que caiu muito na TIM. Dá para ver? Aqui. Acho que não dá nem para ver. Tá embaçado. Aqui deu. Tá vendo? 417 e 24. A navegação tá até boa, mas pro upload não tá legal, não. Por exemplo, para fazer uma live não estaria legal. O Luiz já fez o teste do Bluetooth? Já respondi. Pois é, o do Bluetooth não pegou, que aparecia número e tal. Aquilo ali para mim não rolou, não. Agora, com relação à documentação, foi por isso que eu pedi ajuda dos universitários aqui no YouTube, cagaram para mim, e eu mandei e-mail, só que eu sabia que não ia parar na caixa de spam do e-mail do cara. Né? Eu teria que ir presencialmente em Brasília para poder procurá-lo. Mas aí, como era eleições, ele já estava para sair, estava aquela maluquice toda, não teria acesso. E o Bolsonaro já tinha fechado acesso a ele, então estava muito difícil. E para encontrar um deputado que fizesse todo esse trâmite, já não daria mais tempo. Já é demais. Max, quero fazer um Pix para Casa Animais. Agora sou membro, manda o Pix. Manda, até coloco aqui para vocês, sem problema nenhum. Quem quiser ajudar lá, contribuir com a minha esposa, tá? Quem quiser contribuir. Eu só preciso saber qual que eu nem sei de cabeça. Eu sei de cabeça. Então, naturalmente, o que eu passei ali foi bizarro. Mas assim, entre aspas, tá? Sendo irônico, o legal de você passar por isso tudo é quando você já tem idade e tem consciência das suas responsabilidades e das maluquices que você faz. Entendeu? Então eu tive plena consciência do que estava fazendo. Agora, o problema ruim é quando tu coloca o filho teu. O problema é quando tu coloca o teu filho. Entendeu? Mano, colocou filho, aí dá problema. É por isso que eu falo para vocês, e essa é uma das situações do porquê que eu não tenho filho. Eu não obrigaria o meu filho a fazer uma maluquice dessa. Eu não obrigaria. Entendeu? Então, óbvio, eu também consegui, através de mim, do meu próprio corpo, alertar vários irmãos. Entendeu? Consegui alertar vários irmãos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Consegui alertar vários irmãos. Depois que rolou comigo, mano, aí eu falei com a galera, não toma essa imundice não. Toma não. Deixa eu ver aqui. Nem eu sei. Pronto, agora fica melhor. Então, na época, eu fiquei assustado, porque como eu falei para vocês,
Passar por essa M sozinho é brabo demais, cara. O problema é só, entendeu? O problema é só. Agora, depois que já foi. Tá aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Quem quiser ajudar o projeto da minha esposa, para quem quiser ajudar o projeto, tá aqui na tela para vocês. Deixa eu ver como é que vai aparecer para eu alterar aqui. Ih, ficou muita coisa. Deixa eu adiantar aqui. Então, essa foi a experiência que eu tive com. Tá aqui, ó. Quem quiser colaborar e contribuir com o projeto da minha esposa, é isso daí, tá? Agora, deixa eu pegar aqui os comentários de vocês. Organização de Tabajara. A Márcia, ouvi de alguém, devemos pregar para quem foi vacinado e ficar perto deles no YouTube no ano passado. Ah, pelo amor de Deus. Eu também ouvi isso, o Márcia. Eu ouvi muito isso. Houve, inclusive, no nosso grupo do Telegram, nós atendemos muitos irmãos que vieram desesperados porque tinham tomado e estavam sofrendo preconceito de estavam sendo massacrados de quem não tomou. Ah, perdeu a salvação, vai para o inferno, não sei o que e tal, perdeu. Foi um massacre. Que vocês não têm noção. Ó, isso já tá, é a marca da besta, é não sei o que, já tá chipado e tal. Foi um massacre. O que a violência, o Márcia, a violência cometida por muitos YouTubers, por muitos daqueles que se dizem irmãos, contra os que tomaram vacina foi uma coisa horrorosa, impiedosa. Parece que você cometeu um crime, mano. Estão te trataram pior do que o Fernandinho Beiramar. Meu Deus do céu. Você é louco. A já é demais, que a gente não espera mais nada. Pois é o que está acontecendo, só tem mau testemunho. Os crentes só estão dando mau testemunho o tempo todo. O tempo todo é mau testemunho. E, inclusive, é porque eu não quero citar esse assunto, não. É pegaram um pastor, acho que era pastor, sei lá que já acho que ele era. Pegaram um maluco aí, ontem, hoje, que tava lá tocando na própria filha. Falei, mano, esse aí já rodou. Já rodou. É porque tem coisa que a gente não pode mostrar aqui. É sensível para a plataforma, não pode. Eu falei, isso aí já rodou faz tempo, mano. Quando parar na cadeia, já era. Já era. Já era. Uma. A Linda Rocha, a minha sobrinha dava choque quando abria a porta do carro. Também já ouvi muito sobre isso. Já ouvi muito sobre isso, viu? Muito sobre isso. Algumas pessoas ficaram elitizadas, ficaram com descarga elétrica. A Cris, nossa, uma covardia agora dizer que os vacinados não poderão estar no mesmo grupo que supostamente se reunirão em comunidades sustentáveis porque não querem ser rastreados ou deixados para trás. Mas é isso que está acontecendo. Mas é isso que está acontecendo, o Cris. Esse está sendo um dos grandes problemas dentro das comunidades religiosas. O preconceito contra aqueles que tomaram. As pessoas que tomaram estão sendo tratadas como se fosse bicho, como se fosse uma espécie de demônio. A falta de amor está sendo uma coisa impressionante. 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 Vitzoca, verdade, Max. Várias doenças podendo ser curadas só de fazer aterramento pisando na terra e tal. Sim, várias, várias. Me orientaram muito, o Vitzoca. Me orientaram muito, muito. Marcelo Elétrica não tinha nada de vacina, os cobertos acendiam no escuro. Eita.
Ó, minha esposa assinou e está com problemas cardíacos agora. Jesus Carlos, no sofrimento se conhece o verdadeiro irmão. Sim, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, o Jesus Carlos, não existe nada pior, nada mais frustrante do que você procurar alguém. Eu não pedi dinheiro. Eu não pedi dinheiro, eu não pedi comida. Eu pedi socorro. Não tem nada pior do que tu ser ignorado. Não existe nada pior do que isso. Não existe nada pior do que isso. Não existe nada pior do que a ingratidão, a falta de amor, a falta de empatia. Vocês acham que isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque não estão ajudando? Isso não é normal, cara. Isso é normal, Jesus Carlos. Essa coisa, tu vê um ou outro, é um ou outro que está ajudando. Tu acha que é a multidão de brasileiro que está lá? Não generaliza, não. Não generaliza, não. Porque a maioria está tomando cachaça agora. A maioria está se prostituindo agora. A maioria está se drogando agora. A maioria sequer quer saber. Não é minha mulher, não é meu filho, não é meu parente que está lá, não sou eu. Então deixa para lá. A maioria não liga, não. A maioria das pessoas liga, não. Não se importa, não. A maioria não se importa, não. Max, tem um conhecido que está com. Depois tomou faz a segunda dose. Isso aí vai rolando, né? Mas assim, eu nunca ouvi falar sobre isso, tá? Isso aí eu nunca ouvi falar, não. Já demais, eu tenho certeza que Bolsonaro estaria ocupado, envolvido com a causa do Rio Grande do Sul. Eu acredito também. Eu acredito, pelo estilo dele, né, como ex-militar, acredito sim que ele estaria abraçando aquilo lá. E ele daí aqueles de malucão lá entrando no meio da água e tal, provavelmente. Como é que é? A Vera. Glória a Deus permitiu que você está bem para poder dar esse testemunho. Pois é, o Vera, eu fiz isso porque, como eu disse, foi um ato meu, foi uma atitude minha, não foi uma imposição, não foi nada. Eu fiz porque quis, para ter certeza de que ia acontecer alguma coisa, não. Porque tudo que eu falasse, ele não poderia cair no campo da especulação, mas do real. E é o que eu falei para vocês e repito. Max, se tivesse de novo, você tomaria? Sim. 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 Hoje sim. De novo. O que rolar isso, a única coisa que eu não rola para mim é a marca da besta. Agora, caso apareça um chip, qualquer imundície dessa aí, um Neuralink da vida, não. Mas aí tem os limites, né? Agora, quando se trata, por exemplo, da minha família, de algo que vai acometer contra os meus, eu vou na frente. Isso aí é a galera que já sabe. Tem que entrar no fogo ali para ver a temperatura, para ver se não vai. Pode deixar que eu vou na frente. Ó, aí volta todo queimado, ó. Tá quente, não vai não. Eu sou assim, tá? Para proteger. Tem pouca comida em casa. Eu fico sem comer. Não tem café. Toma o seu café. Comigo é assim. Não tem roupa. Cara, eu já contei isso aqui para vocês. Isso é meu. Quantas vezes eu já voltei descalço para casa porque dei meu tênis para os outros na rua? Já voltei sem blusa. A única coisa que eu não dei foi short. Mas já voltei sem blusa, já voltei sem tênis. Comigo não tem essas frescuras, não. Eu não tenho. Eu não sou aprisionado materialmente, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá? Como já teve casos aqui, não fico jogando isso na cara de ninguém. Não falo quem sabe, sabe.
mas eu não fico jogando na cara de ninguém, absolutamente nada. Já dei microfone aí para YouTube, já eu falei aqui até publicamente para vocês, já ajudei, já mandei material lá para a Anábia, não sei nem se chegou, tem até que ver se chegou lá o material que eu mandei para ela. Já eu sempre ajudo, eu gosto de ajudar, cara. Eu gosto de ajudar. Eu não tenho apego material nenhum. Nenhum. Quantos YouTubes, cara, que eu trabalho? Ah, Max, perdi o microfone queimou. Eu falei, calma aí, irmão, vamos dar um jeito aqui. Vamos resolver, que não pode ficar sem trabalhar. Então eu sou assim. Isso é meu. Entendeu? Isso é meu. É igual televisão. As pessoas chegam assim, eu tô sem televisão. Calma aí, pega minha. Toma aí televisão. Computador, já falei para vocês. Meu irmão estava sem computador lá. Queria fazer um projeto lá para a igreja dele, para fazer uns negócios lá. Falei, cara, vem, passa aqui em casa e eu vou formatar o computador, vem de carro aí, dá um jeito, e eu te arrumo o computador. Aí ele, sério? Eu falei, sério, só vim aqui. Pegou, veio aqui em casa e levou o computador. Ainda levou um violão meu que tinha, da minha esposa que tinha aqui. Então é assim, cara. Entendeu? Infelizmente, não tô pagando de coitadinho, não, mas eu não sou retribuído da forma com que. E nem espero também. E nem espero. Né? Cara, se eu fosse, se houvesse, né, entre aspas, a lei do retorno, cara, estaria muito bem. Porque ajuda gente pra caramba, rapaz. Ajuda gente pra caramba. Entendeu? E ajudo pessoas que nem falam comigo até hoje. Mas tamo junto. Organizações, sabe quem trabalhava na empresa depois que virou? Ah, sim. Sim. Esse aí é um assunto que eu já procuro deixar um pouco de lado, já comentei. A Sanches, eu tomei por medo, vi meu esposo e tal. Não, por medo que meu esposo adoecer e falecer. Não, eu nunca fiz nada por medo. Eu falo isso para vocês o tempo todo. Eu sou kamikaze, tá? Eu sou kamikaze. Agora, por medo, não. Dificilmente vocês vão ver eu tomando algum tipo de atitude por medo. Até porque se eu fizesse alguma coisa por medo, nem na internet estaria. Max, 3 da mesma ou diferente? Mesma. 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 Ah, mas o Bolsonaro é antissistema, só no discurso. Na prática, se não me engano, ele mesmo disse que se vacinou. Rolou lá. Olha, eu vou falar, com relação àquilo ali, eu não acredito que ele tenha tomado, não, tá? Não acredito, não. Para mim é. Cara, você consegue. Em Madureira, tu conseguia o passaporte. Acredito, não. Acredito, não. Se você tomou, bota água. Entendeu? Bota qualquer coisa lá. Entendeu? Porque hoje você. Cara, eu tenho amigos, vocês sabem, eu sou da área de saúde, minha esposa é da área de saúde. O que mais tem amigo? Ah, mano, não quer tomar, não? Então toma aqui um papelzinho aí e tal, não sei o quê. O que mais tem é isso. Eu desde 2017 sou louco para. Eu sou louco para os meus conhecidos, eu avisei muita gente da minha cidade, fiquei com medo de ser preso. Mas os mais próximos estão lá, infelizmente. Aí não tem o que fazer, né, irmãozão? Aí não tem o que fazer. Oi, Marcos, boa noite. Boa noite. Bolsonaro foi o melhor, desmascarou o sistema. Por isso que o Bolsonaro foi o melhor presidente que nós tivemos. Desmascarou o sistema, meteu o dedo na ferida, mas o problema é que ele foi um cara que não era comedido. Ele tinha tudo para ser reeleito, mas o problema é que ele não foi acomedido. Ele praticamente abriu mão da assessoria de imprensa dele. E não pode, não se abre mão de assessoria. O Bolsonaro, o que vocês viram no governo Bolsonaro foi ele de verdade. Ele é aquilo ali. Bolsonaro é aquilo ali. Sem máscara, sem nada. Ele é aquilo ali. Ele é louco se você quer achar que ele é louco. Ele é herói se você achar que ele é herói. Ele é aquilo ali.
porque ele abriu mão da assessoria de imprensa. Só que um presidente não pode abrir mão, porque você tem que ter a tua assessoria para te proteger. E o problema é que ele falava pelos cotovelos. E não se faz isso. Mas ok, valeu, né? Valeu. Você procurou a pessoa errada, a doutora Juliana era a pessoa certa. Não, não procurei a pessoa errada, porque, na realidade, primeiro, nem sabia quem era a doutora Juliana, tô sabendo agora. E segundo, as pessoas que me orientaram me ajudaram. Então não foi errado, entende? E errado se tivesse tido algum tipo de efeito colateral pior diante do que me passaram, e não foi o caso. É... Agora, por exemplo, como eu já falei aqui com vocês, a Conamad, né, o Ministério de Madureira, eles modificaram o estatuto da igreja colocando lá a obrigatoriedade da vacina. Vocês sabiam disso? Eu fiz umas 2 ou 3 lives falando para vocês sobre isso. Eles modificaram o estatuto obrigando as pessoas a tomarem vacina. Falei, aí tá errado. É por isso que eu não faço parte do sistema religioso. Por isso. Porque o que tem a ver a vacina com a igreja, estatuto de igreja? Tem nada a ver. Sempre é compartilhar nossas experiências, sempre tem alguém precisando, Cris. Pois é, pois é. Maria, olá, amigos, saudações, de Orlando, Flórida. Obrigado, Maria, muito obrigado pela companhia. Costurando fofocas dos fofoqueiros. Gostei do nome. Não imagino quem você está falando. Não imagino. Como é que é? Não imagino que você está falando, Max. Não imagino que denominação é essa. Eu nunca tinha ouvido falar desse preconceito. O que mais teve foi isso, o costurando. O que mais teve foi isso. Até hoje rola esse preconceito. E graças a Deus que você não ouviu. Graças a Deus. Graças a Deus. O Jonathan, obrigado. Luiz, o Joé demais. Mas tome canela, tome chá de canela seca. Tudo que vocês possam imaginar. Eu fiz. Tudo que vocês possam imaginar para limpar, eu fiz. E acredito que tenha sido por conta do. Aí o que eu falo para vocês da questão da frequência, né? Que eu precisava de alguém que soubesse medir frequência de antena para saber se foi alterada ou não, tá? Agora tô tranquilo. Hoje nunca mais tive isso. Nunca mais. Graças a Deus. Cris, cara, através do Bolsonaro, a Marinha recebeu tecnologia de Israel para descobrir corpos nos escombros. Eu lembro disso. Ele fez muitas coisas boas. O problema é que não pode, Cris. Não pode. Eu já falei isso para vocês. Eu não levanto bandeira. Mas foi o melhor presidente que nós tivemos. Votaria nele de novo. Sem nenhum problema. Eu votaria quantas vezes fosse necessário. E as críticas que eu fazia aqui, o Cris, eram críticas. Por exemplo, eu não suporto nenhum dos filhos dele. Não suporto. E não tem quem vá me fazer gostar dos filhos dele. Eu não gosto de nenhum dos filhos dele. Não gosto. Não gosto. Peguei um troco em moedas e levo para dar na rua para quem pedir. Meu esposo fala: você doa tudo que tem. Eu não costumo dar dinheiro, não. Quem costuma é minha esposa. Eu normalmente eu dou roupa. Eu vejo a situação da pessoa. Se a pessoa estiver precisando de um calçado, de roupa, de água, comida, qualquer coisa. Por exemplo, quando eu vejo algum morador de rua, tem até um que eu já faço até amizade, já fiz até amizade com ele já. E aí conta essa história dele, que tu vê que a história é tudo mentirosa, tá? A gente fica aí, eu pego, sento, dou atenção e tal. Aí eu vou no mercado, pego um pão ali com mortadela, alguma coisa, um suco, um refrigerante. Aí pego, sento do lado dos caras, fica todo mundo olhando. Aí pego, fico sentado ali, fazendo companhia e tal. Os caras ficam felizes da vida.
sabe. Eu sou muito disso, dinheiro, assim, eu não costumo por conta de droga. E até roupa mesmo, se você der alguma roupa de valor, os caras vão pegar, vão trocar por drogas. Então eu prefiro, eu opto pela comida, né, eu opto pela comida. Agora um troco, outro assim, beleza, né. Mas, eu graças a Deus, eu assim, eu tenho uma família, o Márcia, que é muito generosa. A minha família é uma coisa, assim, impressionante. A minha esposa, então, que doou a própria vida pelos animais, né, que doa pelos animais, é um presente de Deus na minha vida. E eu falo pra minha esposa que eu sou muito abençoado, tirei a sorte grande, hoje eu não preciso de loteria. A minha esposa é o meu bem maior que eu tenho hoje, bem maior. Uma mulher de Deus, sabe, nunca me envergonhou, nunca deu mau testemunho, nunca me deu dor de cabeça, muito pelo contrário, sou muito feliz, realizado, e é uma mulher, assim, extraordinária, que ama o próximo, sempre se preocupa com os vizinhos, com alguns amigos, se estão comendo alguma coisa, se não estão, quando alguém procura. Cara, minha esposa ajuda muita gente. E uma coisa que a minha esposa sempre fala, né, ela: "Quanto mais eu ajudo, mais abençoada eu sou". E isso é uma grande realidade na nossa vida. Então, graças a Deus, minha sogra também, minha sogra, quando eu chego, eu falo para ela assim, eu falo: "Olha, encontrei aqui um morador de rua e tal, tem como preparar alguma coisa aí, uma sopa, um frango, uma carne, qualquer coisa". Eu particularmente não como carne, eu não como carne tem muitos anos, eu não suporto carne, tá. Não sou vegano não, mas eu não como carne, de nenhuma espécie. E fala: "Tem como preparar alguma coisa e tal?". Ela: "Ah, deixa eu correr aqui". Aí pega, faz uma macarronada, alguma coisa, a gente sempre tem aqui vasilha de quentinha, né, que já fica preparada para isso. E pega aí, sempre tem água, garrafa de 2 litros com água, que é sempre tem alguma coisa emergencial, cara, sempre. Pra gente estar sempre pronto ali para atender algum morador de rua. Graças a Deus, a nossa casa é uma casa abençoada, é uma casa que a gente ajuda tanto animais quanto pessoas, e isso é impagável. Graças a Deus aqui a gente é muito generoso, sabe. A gente não tem frescura com nada, 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 nada. Deixa eu adiantar aqui os comentários. A Mari, boa árvore dá bons frutos. Pois é. A Luiz e Belinha. É tão bom isso. É o que eu falo, cara. Hoje, assim, eu sou muito feliz, sabe? A vida simples que eu tenho, com uma esposa simples que eu tenho, o nosso dia a dia é ali. Aí, tipo, eu encerrei a live com vocês à tarde. Eu peguei, desliguei aqui, aí fui correndo lá já levar comida para os gatos. Aí voltei, já abri aqui a live que eu tinha prometido que era gravar. Falei: "Vou fazer logo a live, não vou nem gravar não". E assim, sabe, a minha nossa vida é essa, a minha vida é essa. Minha esposa vira a minha sogra vira e mexe, chega, ela: Max, tem uma roupa aí não para doar, não sei o quê e tal". Eu, por exemplo, eu não costumo doar roupa velha, eu não faço isso, eu acho que para as pessoas, você tem que doar, são coisas, que dê para a pessoa utilizar, né. Então a gente tem muito disso, né, tem muito disso. Eu tipo: vou sair", que eu falei para vocês: vou no mercado". Eu já fico olhando na rua se eu vou encontrar alguém, né. E quando eu vejo que tem alguém, sempre volto com alguma coisa do mercado, cara, para dar. Sempre, sempre eu faço isso direto. E me sinto bem com isso, sabe. Porque a gente se coloca, isso é empatia, a gente se coloca no lugar da pessoa, entendeu. Se coloca no lugar da pessoa. Tu imagina, tu é um morador de rua. Mano, a Cris sabe, tá fazendo um calor horroroso no Rio de Janeiro. E detalhe, amanhã vai aumentar ainda mais a temperatura. Não para. Detalhe, a temperatura não tá menos do que 32 graus. E amanhã acho que vai para 34. Aí tu imagina um morador de rua com sede, né? Com fome. Mano, isso é horroroso, cara. Isso é horroroso. Então a gente é assim. Então a nossa vida é essa. Não, é o que eu falo, eu não vim pra terra para passear. Eu vim pra terra para ir para shopping. Eu vim pra terra para ir na C&A, para comprar.
né? Não, acho que não é bem isso. Vim para a igreja vim para a terra para ficar frequentando o templo. Acho que não é bem assim. Não é bem assim, entendeu? Então, eu acho que vocês entenderam um pouco mais, eu consegui explanar um pouco mais sobre mim, sobre o meu dia a dia, o que eu faço, as minhas loucuras, né? O quanto que o que eu posso fazer, eu faço, cara. É o que eu falo para minha esposa. Eu não faço mais porque não sou milionário. Eu não fui agraciado de ter uma vida abastada para fazer muito mais que isso, não faria. Faria, entendeu? Faria muito mais e sei que o que eu faço é como aquela viúva, né? É minhas 2 moedinhas, né? É pouco, mas é tudo que eu tenho. E eu acho isso legal, eu fico feliz com isso, sabe? E eu não faço para me justificar diante de Deus. Olha, Jesus, tô fazendo aqui, Jesus, tá vendo? Não vai me decepcionar lá no julgamento, não. Tá? Não, cara. Independentemente de qualquer coisa. O Max foi condenado. Eu vou continuar fazendo bem, entendeu? Eu vou continuar fazendo bem. E me sinto bem com isso. Eu acho que isso é o mais legal, cara. Eu acho que isso é o mais legal. Entendeu? Dou o meu tempo. Tá aqui, tá quase 2 horas aqui já. É o meu tempo, é a minha oferta aqui. A gente vem, troca uma ideia, bate um papo. E assim a vida que segue. E vamos em frente. Tá? Então, meus irmãos, deixo vocês aí com essas notícias com relação à AstraZeneca, a maldade que eles fizeram com o mundo, né? E agora estão saindo pela tangente como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse feito, como se só tivessem pregado bem, como se tivesse oferecido um copo d'água para matar a sede das pessoas. Sério. Mano, a indústria, o lobby farmacêutico é muito canalha. Meu Deus do céu. Muito canalha. Muito canalha. No mais, meus irmãos, muito obrigado, tá? Márcia Brandão, Mariane, Cris, Luiz, demais irmãos que estão nos assistindo, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença. Forte abraço, nos encontramos numa próxima oportunidade.